Hoje o Vinícius recebe o Fábio Silveira. Ele é casado, tem uma filhinha de 5 anos, é professor de educação física, militante do Movimento Brasil Livre há mais de 10 anos, inclusive foi coordenador no Rio Grande do Norte. Ele é um dos ex-assessores do Faustino, do vereador que foi expulso do movimento, e hoje é candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Norte, pelo nosso partido Missão. E está aqui para ter uma conversa com a gente. Bem-vindo, Fábio. Opa, boa tarde, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Só uma correçãozinha, eu não entendi se ele falou é candidato ou pré-candidato para evitar problemas com a pública na Justiça Pré-candidato. Eleitoral. Pré-candidato, né? E é um É isso. filhinho, não é uma filhinha, não, é um filhinho, é o Ah, o Brian. filhinho? É o Legal. Brian. Por causa de Perdão, uma então. sílaba, por causa de uma sílaba faltando, taca ali 5 mil reais de multa. Não queremos. Então, Fábio, eu morei em Natal em 2008, quando em algum momento minha mãe foi fazer uma viagem de 2007 para 2008 com uma amiga. Gostou muito da cidade, nós sempre moramos aqui em São Paulo, sempre estivemos em São Paulo. E aí ela teve a ideia: e se movermos para Natal? E se nos mudarmos para lá? O principal ponto que ela levantou naquele momento era a qualidade de vida, qualidade do ar, da saúde, sairmos aqui um pouco da selva de pedra e estarmos num ambiente em que o ar era mais puro, a gente já está mais próximo da natureza. Nós nos mudamos para Natal no começo de 2008. Eu morei perto da Praia da Redinha, perto de Genipabu, não lembro certinho qual que era o nome do bairro onde morávamos. O fato é que nós só ficamos lá por 6 meses, se eu não me engano. Já em julho e agosto, nós tomamos os nossos cavalos e voltamos para a mesma cidade aqui, principalmente porque foi um baque muito grande de acesso a coisas para fazer na cidade que nós estávamos acostumados. O número de lojas, o número de shoppings. Nós chegamos lá com um Meriva, um carro, e nem é um carrão. O Meriva é só um carro de porte grande. Mas lá parecia que a gente estava de Camaro, meu irmão. Foi muito discrepante quando nós voltamos para São Paulo na metade do ano, teve caixas que voltaram fechadas da maneira que foram. Mas eu não. tenho, eu tenho muito carinho por Natal. Eu estudei no Colégio Expansivo, que fica por lá, não sei se você conhece a capital de fato, estudei no Colégio Expansivo nesse período. É uma cidade que eu tenho muito carinho, seja bem-vindo, meu amigo. Não, legal. Conheço a região ali onde você morou, região norte da cidade, e ali já é o início do litoral norte. Genipabu, uma das praias mais conhecidas aqui, uma praia que inclusive foi cenário da filmagens da novela O Clone, da Globo e tal, há uns 20 anos atrás. Aí a praia é bastante conhecida, tem as dunas de Genipabu são muito famosas. Cara, mas isso é um fato, assim. Quem vem de São Paulo, você mora na capital? Morávamos em Cotia, hoje adulto eu moro na capital, mas nós éramos de Cotia. Mesmo assim, é um bar que até hoje fala que Natal não tem muito o que fazer, principalmente quem vem de capitais tão grandes quanto São Paulo, estranham muito a diferença da vida noturna, né? A vida noturna aqui é praticamente inexistente. Não só tem pouca variedade, poucas opções, como você falou de shopping e tal, como também a questão do fluxo, do ritmo, dos horários. Por exemplo, São Paulo, meia-noite, vocês estão saindo para balada ainda, né? Natal, meia-noite, fechou todos os barzinhos da cidade, não tem mais barzinho aberto. Natal. Você tá num barzinho, nem que seja nas praias mais famosas, mais turísticas, a Ponta Negra e tal. Quando dá 11, 11 e meia, assim, chega o garçom pra você, toma a conta aí. Você fala, pedir conta? Não. É só Aí pelo nós estamos hábito da fechando. galera mesmo, não é por uma questão de segurança, é? Cara, é um hábito, por hábito, assim, as pessoas dormem cedo aqui, as pessoas se recolhem cedo. Então, Perfeito. os barzinhos, eles sabem que depois de meia-noite não tem movimento. Então vai chegando 11 e meia, meia-noite, eles nem já fecham, entendeu? Tem um bar só na cidade que fica aberto até tarde e todos os afters da cidade são no mesmo bar. Todo mundo de 2 da manhã vai pra lá. Muito bom. É impressionante. Mas é isso, é uma cidade assim que tem menos de 800 mil habitantes, né? 765 mil habitantes. Então, você vê, é metade de Campinas, que é o interior de São Paulo. Perfeito. Né? Campinas tem 1,5 milhão de habitantes. Então tem sim a diferença. Quem vem de uma grande metrópole sente aqui uma vida meio interiorana. E olha, eu vou te falar que de 2010 para cá melhorou bastante, os últimos 15 anos. Quando você chegou, 2008, assim, a mentalidade era ainda mais provinciana, ainda mais interiorana. O que tem mais chamado a atenção em relação à vida, ao dia a dia em Natal que você está levando para a mesa em relação à sua pré-candidatura?
Então, ao passo que, fazendo gancho com o assunto anterior, de que era mais calmo, era tranquilo, não tinha muito o que fazer, isso trazia também um benefício em relação à segurança, né? Ah, não, pelo menos Natal não é violento igual São Paulo, não tem tantos, a gente não escuta tantos casos de violência, de assassinato, de roubos e tal. Isso ficou no passado. Hoje em dia, Natal é uma cidade muito violenta, é uma cidade que se aponta dois caras na moto atrás de você no carro, você já fica com medo de ser assaltado. Então, nem esse benefício não tem mais. É uma cidade que tem sido tomada pelo crime organizado, pelas facções, em determinados bairros. Tem uma rixa enorme aqui de Comando Vermelho, aí tem um tal de sindicato, o sindicato do crime, você já ouviu falar? Não. É, tem o sindicato do crime. E Proteger aí, os direitos dos nobres trabalhadores. exatamente, os trabalhadores do crime organizado. E aí eles ficam nessa rivalidade, isso, enfim, movimenta toda a cidade, traz casos de homicídios, assassinatos, e subiu muito, os números subiram muito nos últimos anos. E aí, pegando o alinhamento com essa pauta no discurso do Renan, na missão hoje em dia, é uma das pautas mais fortes, né? A pauta do combate ao crime organizado, e a gente tem batido muito nessa tecla aqui para aproveitar isso tudo. Então, nem essa vantagem da cidade tranquila nós não temos mais. Há 2, 3 semanas atrás, estourou um caso do pessoal lá que foi funcionário de uma empresa de internet e foram lá instalar a internet na casa do cliente no bairro e o crime organizado falou, não, não, aqui vocês não podem não. E aí meteram o carro dos caras lá e, enfim, porque agora, antigamente a notícia que a gente só ouviu falar muito no Rio de Janeiro, né? Mas já chegou essa tecnologia aqui no Rio Grande do Norte também, em Natal, de o crime organizado hoje em dia impõe qual internet os moradores devem usar nos bairros. Que loucura. As capitais do Nordeste tá muito forte isso, né, cara? Simplesmente a gente mandou pra cima as facções daqui. Que loucura. É, exatamente. Eles exportaram para cá. Vocês não conseguiram exportar isso aí para o sul, né? Mas para o Nordeste, para o Norte, eles tomaram conta de maneira muito forte. Mas é uma capital forte. Renan Santos bateu 15% na capital aí, né? Baita número, Pois é, cara. cara. Pois é, cara. Muito bom. Isso começa a trazer perspectivas sobre os candidatos emergentes locais, né? Sobre as lideranças locais. Perfeito. Hoje, com a saída de Faustino, eu sou o maior pré-candidato local hoje. E, na verdade, a gente mudou, acho que até vou falar aqui abertamente, sem nenhum problema. Faustino era o nosso maior pré-candidato aqui, né? 500 mil de seguidores no Instagram e tal. E a ideia era concentrar todos esses menores que estão surgindo na nominata de deputado estadual e só Faustino na nominata de deputado federal. E aí ele ia precisar de algo em torno de 240 mil votos para se eleger. Com a saída de Faustino, mudaram as estratégias. Concentraram todos os pré-candidatos na nominata de deputado federal e me mantiveram na nominata de deputado estadual, por entender que se Renan crescer ao ponto de alavancar a gente, é mais fácil fazer um deputado estadual do que um federal. Um federal a gente precisa de 240 mil votos, um estadual a gente precisa de 80 mil. E aí me mantiveram na deputado estadual, porque se existir essa possibilidade, Renan me puxa. A gente entende que a gente começou um trabalho muito recentemente, um trabalho de redes sociais e tal, e eu estou gravando, por exemplo, há menos de um ano, e a gente entende humildemente e sensatamente, assim, com muita tranquilidade, muito pragmatismo, de que por si só nós não temos tamanho ainda para se eleger para deputado nem estadual nem federal, então a gente depende muito mais de acontecer a onda Renan Santos, o fenômeno Renan Santos acontecer de maneira muito parecida com o Bolsonaro em 2018 e ele puxar a gente. Se isso não acontecer, que eu acho que vai acontecer, por essa pesquisa aí dos Eu 15%, também acho. se isso não acontecer, se isso não acontecer, a gente está na tocada, na linha certa para em 2028 a gente beliscar 2 ou 3 cargos de vereadores aqui na capital. Mas eu estou acreditando que vai rolar alguma coisa, alguma surpresa. Os números são o seguinte, Vinícius. Se Renan bater 10%, que são as expectativas para a próxima pesquisa Atlas, já em 19 de junho agora, se Renan bater 10%, são 2.600.000 eleitores no Rio Grande do Norte. 10% disso dá 260 mil.
certo? Eu te falei que o cálculo para deputado federal era 240. Então já começa a viabilizar um deputado federal. É claro que vai ter uma quebra, não é esses 260 mil, não são 100% deles que vão votar nos candidatos do Renan aqui, vai ter uma quebra. O cara que vai votar no Renan lá do interior, vai votar no deputado da cidade dele, vai ter uma quebra aí, mas já começa a viabilizar um deputado federal e 3 estaduais, E né? há algum nome de pré-candidato mesmo que emergente a federal? Não entendi. Há um nome para federal mesmo que emergente, não sendo seu? Então, nós temos bons pré-candidatos. Eu acho que a maior das pré-candidatas é uma Alana, uma menina do Olho Verde, claro. Uhum, Muito desenrolada, inteligente e tal, fala muito bem, aguerrida. perfeito. Mas existe uma perspectiva de que se Renan crescer ao ponto da gente chegar que vai ser possível fazer um deputado federal, me transferirem para a nominata de federal. E aí não é uma ideia minha, não são planos meus, são coisas que vêm de cima para baixo, né? E perguntaram para mim, pô, e aí, tu tem cara de cara. O que acontece? Qual é o cenário? Eu também sou o único que tenho mais de 35 anos dos pré-candidatos. Então já vieram perguntar para mim sobre, e aí, se a gente lançar tu para governo, candidato a governo, ou se a gente lançar tu para Senado. Hum. E eu falei, olha, eu sou um soldado dentro da missão, eu sou uma peça na engrenagem. Se vier assim para baixo, eu vou obedecer sem nenhum problema. Se perguntar a minha opinião, o que você acha que a gente tem que fazer? Na sua opinião, o que você acha? Eu acho que sair uma candidatura para governador só para marcar território, bater 1%, 2% no máximo, ou ter candidatura para deputado federal ou estadual competitiva, é melhor ter a candidatura competitiva, tem que ser para estadual e conquistar um gabinete a mais para o movimento. Seria essa a minha posição, mas se mandarem para governador, para Senado, a gente vai, tranquilo. Então acho que é por aí. Eu costumo dizer, Vinícius, que nós não podemos nos comportar como o PL, como o bolsonarismo, como pequenos projetos individuais de poder. Nós temos que entender o projeto como todo da instituição, certo? E fazer tudo para contribuir. Eu entendo que hoje a estratégia correta seria sair para deputado estadual por questões de viabilidade financeira, ou de viabilidade eleitoral. É o nosso tamanho ainda hoje é para isso. Porém, eu confesso que eu me sinto meio inútil diante do projeto do partido, porque a gente sabe que o principal desafio do partido esse ano é bater a cláusula de barreira, né? E os votos que importam para isso, para inclusive a arrecadação de recursos do fundo eleitoral, são os votos de deputados federal. Eu me elegendo deputado estadual, conquisto um gabinete para o movimento, mas eu não ajudo o partido em nada em bater a cláusula de barreira. Se Renan crescer mais um pouquinho, eu sou o primeiro a dizer assim, eu arrisco, eu estou à disposição para arriscar uma possível candidatura de deputado estadual ir para o ralo, para talvez sair para a federal para perder, mas para ajudar o partido a bater a cláusula de barreira, sem Eu nenhum acho que problema. você já tem que começar a ver Airbnb em Brasília. Eu acho que essa é a tendência, cara. Porque eu não sei se é muito otimismo bobo da minha parte, mas eu tô esperando essa onda. Eu creio que o espírito do tempo aponta para isso. E a relevância, com base na relevância que o Rio Grande do Norte tem, eu acho que isso deve acontecer e eu espero que seja você sim. Então, eu acho que um mês muito decisivo vai ser esse mês de Copa do Mundo, tá? Porque pós-Copa do Mundo vai ser natural as pessoas voltarem seus interesses para a eleição. Esse mês de Copa do Mundo é um mês onde as pessoas naturalmente não vão estar olhando para a política, vão estar olhando para a Copa. Quem conseguir performar melhor durante esse período em que as pessoas vão estar com atenção na Copa, eu acho que vai ter larga na frente. Isso vale para todas as nossas chapas, inclusive, né? Não deixar perder essa dianteira durante a Copa, porque quando essa tensão voltar, estaremos muito solidificados. Exatamente, é exatamente isso. Isso vai refletir também na campanha presidenciável, né? Eu sei que o Renan vai fazer um bom trabalho nesse um mês da Copa, e eu acho que além dele fazer um bom trabalho, eu acho que mais vazamentos podem afetar diretamente o Flávio. E aí isso tem o potencial de antecipar essa onda de Renan Santos, que naturalmente só tenderia a acontecer depois do dia 16 de agosto, é quando inicia a campanha, né?
Fábio, eu gostaria que você comentasse comigo sobre isso aqui, ó. Tá transmitindo aqui na minha tela, mas eu vou te falar em que site que eu tô. Descubra-o-seu-presidente.com.br. Eu gostei demais, cara, dos vídeos que você fez na rua com as propostas. Então, seu presidente é esse aqui. De onde veio essa sacada? Deve ter sido. É uma daquelas coisas que vem na cabeça e só fala, vamos fazer, vamos fazer. E faz e funciona, né? Me fala sobre isso. Então, cara, se eu te falar, esse vídeo aí, ele tava engatilhado. Esse vídeo saiu. O primeiro, eu já fiz 3 versões, né? A primeira versão dele saiu dia 11 de maio. Amanhã faz um mês que saiu a primeira versão. Rodou bem e tal. Esse vídeo ele foi idealizado em janeiro, acredita? Acredito. E aí a minha equipe teve resistência. Não, esse vídeo não vai dar bom não, acho que, pô, não vai ser legal e tal. E eu, pô, cara, esse vídeo vai dar bom, confia em mim, vai ser legal e tal. Você vê como é que são as coisas. Isso acontece muito na música também, né? Às vezes já ouvi várias vezes o Xande do Revelação falou, pô, essa música eu não gostava. Eu achava que não ia dar bom e a música estourou e tal. E assim foi a minha equipe em relação a esse vídeo. E depois da ideia passada para eles não, seguraram 2 meses, não, vamos gravar esse vídeo não, esse vídeo é ruim e tal. E aí, depois de gravado, depois que eles seguraram 2 meses para gravar, depois que o vídeo foi gravado, eles seguraram mais de 1 mês para soltar. E de onde é que ele vem? Eu sempre fiz esses joguinhos, eu sou professor de educação física. Então eu meio que tenho Eu tô uma. fazendo aqui na tela, enquanto isso eu cliquei, pá, Renan Santos. Cara, isso aqui é muito bom, velho. E eu meio que entendo a lógica dos jogos, né? E eu sempre fiz isso, eu faço isso em confraternizações da família, por exemplo, Natal, Ano Novo. Pega as características dos tios, das tias, boto para cada um escrever a característica do seu parceiro, boto numa tapauezinha, chacoalho. Alguém falou que você é peidão. Quem acha que foi indicado pelo seu parceiro como peidão e tal? Sempre fiz esses, como resmungão, como assim, sempre fiz esses joguinhos. E eu falei, por que não trazer isso para a política? E aí eu bolei. E vem também, além de ser uma característica minha, uma habilidade que eu já tinha, vem também do pensamento, Vinícius, de que o método Mamãe Falei meio que esgotou, meio que cansou. Primeiro, pela quantidade, né, pelo tempo, que já faz 10 anos que existe o método Mamãe Falei lá, que o Arthur estreou. E além do tempo, da quantidade, hoje em dia aplicam ele de maneira, reproduzem ele de maneira muito mal feita, né? O Arthur, quando ele começou esse método, foi naquela famosa manifestação lá na Paulista a favor de que o Lula fosse ministro da Casa Civil, o Arthur estava preso no trânsito, deixa eu descer do carro aqui. Deixa eu perguntar aqui, você é a favor do ministro da Casa Civil? Lula na Casa Civil? Sou. Mas o que é a Casa Civil? Não sei. E ele tinha um intuito claro de pegar as pessoas na contradição, de mostrar que eles não saem porque eles estão ali, muitos estão sendo pagos, iam em ônibus para receber um pão com mortadela e R$ 30. Mas todo vídeo do Arthur você aprendia algo. Você aprendia sobre taxa Selic, sobre FGTS, você aprendia a refutar os argumentos de esquerda. Muita gente, assim como eu, assistiu no intuito de aprender a refutar os argumentos de esquerda. E aí, volta e meia dava briga. Quando dava briga, viralizava mais ainda. Mas o intuito do vídeo não era briga pela briga, não era só a confusão. E hoje em dia você pega esses pavanatos da vida, o Rubinho, fico extremamente envergonhado quando eu vejo o Rubinho lá frente desses vídeos hoje em dia, porque era um cara que tem um potencial técnico muito grande. O Douglas Garcia, você vê que não tem troca de argumentação, não tem querendo comprovar nada, que os caras não sabem o que estão fazendo. É só a confusão pela confusão. Sim. É só fazer assim, a esquerda agride a gente, tá? A esquerda é violenta. Cara, não sabe disso ainda. Todo mundo sabe que a esquerda é violenta. Então eu acho que foi um método que aos poucos ele foi cansando, foi se exaurindo, foi perdendo fôlego e perdeu o sentido com ele também. E a gente tinha que criar novos métodos, a gente tem que inovar, pensar em novos formatos. E aí eu falei, pô, vou fazer isso aqui, vou aplicar isso aqui. Aí apliquei, deu muito bom, assim, se pegar os primeiros vídeos, principalmente, assim, 90% dos comentários é elogiando o formato em si, né? A ideia. E o Renan, pô, você tem que gravar mais vezes, você tem que consolidar esse método como um método seu, porque você ainda é pequeno, você tem 14 mil seguidores agora. Se você não gravar mais vezes para consolidar o método como o seu, daqui a pouco chega um bonitão aí do PL, que tem mais alcance do que eu, grava, o dele vai rodar mais, vai ficar parecendo que ele foi o pai da criança, né?
E aí eu já gravei uns 3 e tô preparando, tá vindo aí uma variação dele, porque já temos 3, para não ficar repetido. Eu vou começar a fazer variações. Ia ter um vídeo muito bom, mas não vai ter mais, foi vetado. Eu ia aplicar, vou soltar em primeira mão aqui para vocês. Ah, Eu ia aplicar o vídeo, o joguinho, o Descubra o Seu Presidente, lá em Brasília, com os deputados, dentro do Congresso. E aí, nossa, assim, eu acho que ia ser muito legal. Eu acho que ia ser eu muito acho que eles não bacana. iam nem querer participar. Se você Então, eu conseguisse acho um que os, desavisado, seria no máximo. então, eu acho que os maiores, os Nicolas, as Erika Hilton, os Marcel Van Hatten, não iam querer. Mas iam passar aqueles deputados do baixo clero, desavisados, que ninguém conhece, e ia dar bom. Se eu coletasse de 3 ou 4, já dava bom, né? Mas, infelizmente, não foi possível. Vetaram Não de foi seu. autorizado. É, não, assim, não foi autorizado, não teve treta, não teve problema, mas não foi autorizado para não criar problemas lá dentro Faz do Congresso. sentido, faz total sentido. Faz total sentido. E ano de eleição ainda mais, né? Por favor, crie mais modas assim. Precisamos de boas inspirações. Você Vai se rolar, vai importaria rolar. se eu replicasse esse modelo aqui em São Paulo em alguns pontos? Nada. Zero, zero. Já replicaram em 2 locais, acho que um na Bahia e ontem me mandaram outro também, não sei da onde. Para mim, quanto mais rolar, melhor. E ele funciona também como método de divulgação para o Renan. Ele não foi pensado para isso, para divulgar o Renan. Ele foi pensado para dizer, olha, o que vocês querem que oferece ao Renan. Vocês demandam algo, vocês nem sabem quem oferece isso que demanda. Quando você vai, tipo, comprar um apartamento, por exemplo, fazer uma compra alta, assim, aí você vai preencher um formulário na internet, ou qualquer tipo de produto caro, assim, que você vai comprar pela internet, geralmente tem um campo no formulário em que você tem que se vender pro cara que tá tentando te vender. Por que que você acha que precisa desse produto? Por que esse produto é melhor para você? Aí você começa a se justificar por que que você começa a criar para você o seu próprio subconsciente, o caminho racional do porquê que você deveria comprar aquele produto. E o que é legal desse modelo é não forçar a pessoa a chegar a essa conclusão, mas ela dá os motivos dela e você falar, que bom que você deu esses motivos. Aqui está o candidato que é para os motivos que você me falou. Isso É inverte o jogo exatamente isso. demais, é irrefutável. É exatamente isso, ó. Foi você que arbitrou, tá? Foi você quem escolheu, não teve manipulação, não teve nada. Tem uns comentários ou outros dizendo assim, ah, mas você só colocou proposta do Renan. E aí, óbvio, mas só o Renan tem proposta. Eu não tenho culpa. Você só, né? Bom, Mas aí cara. você viu que nesse terceiro aí, eu ainda aumentei a chance dos caras, de dar Lula e de dar Flávio. Coloquei lá a anistia, que a anistia não é uma proposta de país, pô, não é uma proposta de governo, né, é um jeito de livrar os meus. Ainda coloquei lá, mas geralmente o cara que escolhe anistia, aí ele acaba escolhendo 2 coisas que o Renan que defende, então dá 2-1 e o Renan que ganha, no final. Teoria dos jogos É, 100%. pois teve eu nunca manipulei assim ao ponto de, teve pessoas que resultados deram Lula ou Flávio, e eu tirei na edição, nunca. Nós estamos no terceiro vídeo, e nesse terceiro vídeo foi o primeiro que deu um voto para Lula. O cara escolheu escala 6x1, que eu tinha acabado de incluir, e escolheu socialismo. Aí esse cara deu Lula. E engraçado que ele escolheu escala 6x1, socialismo, e o terceiro que ele escolheu foi baixar Baixar impostos. Aí, impostos, né? Muito bom. pô, como é que você escolhe socialismo e baixar impostos ao mesmo tempo? Não faz sentido. Mas, enfim, tá sendo legal, tá sendo bacana. Vou gravar mais variações. Eu vou gravar, só vou soltar aqui primeiro, irmão. Vou gravar variações tirando propostas e vou colocar frases. Ó, vou colocar aqui 10 frases dos 3 pré-candidatos já confirmados. E você vai. Só que isso vai funcionar diferente, não é que você vai escolher 3 frases. Você vai eliminando as frases que menos te representam, vai ser eliminativo. E você vai até chegar em uma frase. A frase que mais te representa, vire e veja quem é o seu candidato que está por trás dessa frase. Vai ser mais ou menos essa lógica. Excelente. Estarei ansioso para ver. Sobre essa questão de modelos de vídeo, cara, eu tô achando, não só eu tô achando a política como um todo tá muito negativa, a energia tá ruim. As pessoas vão fazer vídeo, alguém falou alguma coisa, aí eu reajo esse absurdo que essa pessoa falou. Ou então
crime, 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 bandido, 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 fulano tinha que estar preso, ciclano tinha que estar preso. E eu até percebo, até pelos nossos próprios colegas de chapa em todos os estados, naturalmente, por ser muita tendência do momento, é um conteúdo político pessimista, de só não quero o outro, ou problemas, problemas, problemas. E eu enxergo uma coisa na linha editorial do Renan, que é você sai do conteúdo dele com uma energia de o sol tá nascendo, uma coisa otimista, uma energia legal, uma carga positiva. E aí eu fiz, assim, eu fiz o seguinte pensamento, eu queria soltar isso aqui, eu quero saber o que você acha sobre isso. Eu acho que uma forma de nós nos diferenciarmos das dezenas de milhares de candidatos a parlamentares por todo o Brasil que vão ter aí, eu acho que é nós irmos para essa linha da proposta e do otimismo. Mais do que o ataque, o react, porque fazer react é muito fácil. Eu vou ver lá, tipo, cara, eu passei por um perfil de um candidato a deputado do PT, tinha uns 300 mil seguidores. O cara é, tipo, macaco velho, deve ter os seus 50 anos, mais de 300 mil seguidores, candidato a deputado lá. O perfil do cara é ver, reagir a alguma coisa que alguém falou e bater no cara. Reagir a alguma coisa que alguém falou e bater no cara. E isso converte voto, velho. Isso engaja as pessoas. Porém, o Renan tá mostrando que dá pra chegar gente e converter pessoas sem ir por esse lado. E eu tô tentando, eu recebi a minha confirmação da pré-candidatura no sábado, essa é a minha primeira semana de trabalho, né? E os primeiros vídeos que eu gravei foram nessa linha propositivos. Tô falando sobre urbanismo, tô falando sobre ferrovias. Eu quero ir por essa linha. Quais são suas impressões sobre isso? Então, eu tenho a impressão também de que o Renan é o único capaz de trazer esse sentimento para o eleitor, de que, ó, tem jeito, tem como, é possível, tem uma luz no fim do túnel. Eu acho que as entrevistas dele são as únicas que trazem esse sentimento. Eu acho que naturalmente Flávio e Lula vão se matar, vão fazer esse ataque um ao outro. E, e acho que há sim uma brecha de crescimento muito grande adotando essa postura. Embora eu também ache que, quando necessário, o Renan tem que se posicionar firme, como sempre foi na história desse movimento, diante dos absurdos de Lula e Flávio. Ele não pode fugir 100% das críticas, ele tem que estar ali disposto a bater. Mas o sentimento de esperança é o sentimento que move as pessoas, né? As pessoas, se elas enxergarem isso nele, no Renan, sem dúvida, fazer crescer muito. E eu ainda acho, Vinícius, que tem uma questão de matemática lógica de voto útil aí por trás. Semana passada, no mesmo dia, no intervalo de 20 minutos, eu recebi a mesma informação de lados opostos. Quando eu fui saindo de casa do condomínio para ir deixar meu filho na escola, eu nem lembro que foi, mas alguém do condomínio falou assim: ó, pô, o seu candidato é muito bom, cara, mas eu vou votar no Flávio porque eu não quero Lula mais 4 anos. Aí eu, pô, calma, não sei o quê. Aí fui deixar meu filho na escola. Quando eu deixo meu filho na escola, que eu vou saindo, o pai de um coleguinha da sala dele fala pra mim: pô, o Renan é muito bom, hein, mas eu vou votar no Lula porque eu não quero que Flávio entre. Ai, meu Deus. Então, esse voto útil, observe, o Renan está com 7% rumo a 10%, com zero de voto útil. É todo voto de crença, de identificação, de acreditar nele. Renan chegando nessa barreira dos 10 aos 15, mais com essa desidratação do Flávio, ele vai começar a receber voto útil dos dois polos. Tanto do lulista, pô, esse cara aqui tá crescendo, hein? Se a gente votar nele, a gente tira o Flávio. Isso é impressionante, Como né? do Flávio, ó, pô, se a gente votar nesse cara aqui, for Flávio e ele pro segundo turno. Então eu acho que Renan vai receber voto útil dos dois lados. Muito em breve vai começar a acontecer esse movimento. Mas eu acho que você tem que seguir essa linha, cara. Também tem muito eu não conheço 100% do seu perfil como pré-candidato, até porque você falou que recebeu sua confirmação agora recente, tu tá começando um trabalho. O meu conselho, Vinícius, é de que você tem que se conhecer como pessoa e como candidato. A sua pessoa, ela resulta em quem vai ser o candidato Vinícius, certo? Eu falo isso com uma experiência de 10 anos, treinando candidatos e preparando as pessoas nos bastidores aqui. Você conhece bem a nomenclatura da MBL, né? De espartano, alexandrino e ateniense, né? Conheço. Eu
Eu hoje, pela primeira vez, eu estou como ateniense, que é o porta-voz, mas nesses 10 anos eu fui muito mais espartano e alexandrino. Eu fui o cara que trabalhava no bastidores, que treinava os candidatos, que, enfim. É, pela primeira vez que eu estou nesse desafio diferente. Então eu acumulo alguma certa experiência nisso. E uma coisa que eu aprendi é que, ó, não dá pra gente moldar o candidato ao que a gente quer ou ao que a gente julga o ideal. O candidato ele já tem uma base central, um perfil, já tem um estilo pré-estabelecido. E a gente consegue ir melhorando ele, deixando ele mais completo, mas a gente não consegue mudar 100%. Se você é um cara mais intelectual, um cara mais técnico, você vai ser um cara intelectual e técnico. Seus vídeos têm que ser nesse perfil. Se você é um cara mais combativo, você vai fazer vídeos mais combativos, de rua e tal. Faz Você não sentido. tem como mudar. Por exemplo, a direita entendeu como o caminho mais fácil gravar em manifestação de esquerda, arrumando briga e tal. Mas Kim Kataguiri é nosso maior expoente, tem 2,3 milhões de seguidores e nunca foi numa manifestação esquerdista. Nunca foi. Uhum. Entendeu? Foi só o trabalho de formiguinha, mostrando o lado técnico dele, que é fantástico. E é isso, eu acho que não funcionaria. Vou mandar o Kim na manifestação lá esquerdista, da CUT lá, para ele fazer um Mamãe Falei. Pô, não ia rolar. Não é o perfil dele. Então, Uhum. o meu conselho a você é, cara, entenda quem você é, qual é o seu perfil, e formate o candidato dentro desse perfil que você já tem. Entendeu? Eu acho que isso faz total sentido. Tem dois pontos que eu percebo o meu cenário específico que me fazem a chegar à conclusão de agir dessa forma. Primeiro é um lado meu, eu gosto da ideia, eu gosto de levantar ideias. Então eu já tenho naturalmente um perfil propositivo, mais propositivo do que combativo. E tem um outro lado. Meu círculo de pessoas, que eu posso ver quem sabe, quem me conhece desde a cidade onde eu morei, que fez parte comigo da igreja, que já trabalhou comigo, amigos da escola, amigos da faculdade, amigos de todas as instituições de ensino que eu já estive. Essas pessoas, no geral, você vai encontrar muitas pessoas, muitos bolsonaristas nesse grupo. E, por outro lado, no meu trabalho artístico, sou ator de teatro musical, e o meio artístico é muito de esquerda. Então, aí eu tenho todos esses amigos solistas e petistas por esse lado. Então, todo mundo que me conhece presencialmente, não falando de qualquer posicionamento na internet, porque na internet, fazendo um pequeno adendo, eu tenho um trabalho de aula de inglês, eu tenho um canal do YouTube de aula de inglês. Ele tem 70 mil inscritos, eu só falo sobre inglês lá, ninguém me conhece pessoalmente lá. Beleza. Tanto que eu nem vou envolver isso, porque isso tem CNPJ, eu nem posso usar essa base. Mas, então, isso vai nascer do meu berço, das minhas pessoas que me conhecem, né? E das pessoas que me conhecem, que são muitos petistas e muitos bolsonaristas, eu creio que eu não gerarei repulsa dessas pessoas se eu preferir ir naturalmente pelo meu lado de vamos cortar São Paulo de trens, galera? Eu quero falar para vocês aqui sobre como é que a gente pode descer de trem para Baixada Santista, ir de trem para o Rio de Janeiro, ou então a outra etapa de urbanismo. Urbanismo. Nossas ruas são feias. Precisa melhorar o trabalho de zeladoria, precisa cuidar da questão de moradores de rua. Essas coisas são suprapartidárias, na minha opinião. E eu chego nessas pessoas sem muito hate. Eu tenho essa sensação. Algum hate eu recebo. Eu já perdi alguns amigos, já estou deixando de ser convidado para aniversários por causa de o Partido Missão não vai não, né? Entretanto, eu creio que esse é um caminho. É isso, assim. Eu acho que, cara, Renan deu uma entrevista nesse sentido recentemente. Não lembro exatamente onde foi, mas ele falava sobre alguém tem que chegar e parar com a arenga, com a briga. Peraí, ó, faz 10 anos que a gente tá nisso aí, faz 12 anos, desde 2014, na verdade. Eu vou assumir, se eu ganhar como presidente da República, eu não vou ser só o presidente dos bolsonaristas. Galera, é o seguinte, vamos acabar com a guerra, vamos pensar no país, vamos tocar o Brasil para frente. Eu vou fazer O coisas que tema das nem eu. facções é muito unificador nesse aspecto, né? Isso. Porque ninguém gosta de facção. A esquerda faz essa defesa do ladrão que rouba celular e tal, mas a facção é um tema unânime, une todo mundo, né? É, então, eu acho que a gente vai passar nessa onda. Eu acho que realmente Renan se elegendo, e sim, eu acredito que Renan vai se eleger, tá? Acredito Eu acho que a também. gente vai fazer um negócio histórico, uma virada.
E eu já disse internamente que eu acho que vai ser quase por WO, tá? Essa vitória. Porque se o Vão Volcaro impugnar der todo mundo. Cara, não, se o Volcaro der com a linha nos dentes, vai Lula e vai Flávio no ralo. Entendeu? Capaz de a gente chegar em outubro, tá bom. É, então, assim, eu acho que a gente vai cometer essa virada. E a gente chegando no poder, eu acho que o Renan vai fazer isso. Ele vai falar, ó, vou fazer coisas aqui que eu sei que são boas para o país, principalmente a parte de limpeza de facções, a parte estrutural, sabe, a infraestrutura. Essas coisas são. É de esquerda ou de direita, isso? Não sei, é bom pro país, pô. Não é? Entendeu? Tem lixo na minha rua agora. Isso é de esquerda ou de direita? Pois é, exatamente. E eu acho que vai ser essa a tocada. Eu vejo, inclusive, o Renan investindo nesse diálogo, nessa linha, e acho que vai dar muito certo, porque o Renan, inclusive, está conseguindo tirar muitos votos de Lula. Muitos. E eu acho que ele tem que continuar investindo nisso. Perfeito. Tem uma informação que eu não te dei, Ah, é que na aquisição dessas experiências de treinar candidatos, os bastidores e tal, eu também fui funcionário do Partido Novo, hum. aqui no Rio Grande do Norte. Todo mundo tem um passado negro na sua vida. Eu tenho É, fotinho Amoedo 30 em 2018. então. A E gente não eu tinha já partido, né, completei. irmão? Mas ali era tranquilo ser do Partido Novo, né? O Partido Novo começa a nos envergonhar de 2020 em diante. Exato, exato, exatamente, exatamente. É, O Novo já devia estar completei do com a nosso mãe. lado. O Novo, Exatamente. quando a gente começou o movimento de impeachment do Bolsonaro em 2019, o Novo tava do nosso lado. Tinha pessoas de laranja junto com a gente lá fazendo as coisas. O Holiday participou dessas manifestações pro impeachment do Bolsonaro, vestido de Partido Novo, se você lembrar. Pois é. E aí Pois é. a bolsonaristada aconteceu depois disso, infelizmente. É, os maiores responsáveis por esse movimento dentro do Novo foi o Alexis, não sei se você lembra, era um deputado Lembro? federal que Lembro? tinha ido para São Paulo, o Alexis e o Van Hatten, né? Foram os dois que puxaram mais esse bonde. E aí eles acabaram vencendo. Os outros que criticavam o Bolsonaro foram voz vencida, né? Tanto o Amoedo quanto o Thiago Mitrô também, que era também de Minas e tal, que hoje em dia ele trabalha internamente no Partido Novo, era deputado federal na época. Para mim era o mais técnico de todos, bem mais técnico do que o Van Hatten. Uhum. E, enfim, foram tratorados. E no Partido Novo eu tive essa experiência também de que treinando candidatos e você consegue melhorar um candidato, você consegue aperfeiçoar ele, você não consegue mudar ele ao avesso, entendeu? Uhum. Vitor, você traz pra gente um pouco dos comentários? Bom, vamos lá. Não tivemos nenhuma pergunta por enquanto, mas tem uns comentários aí. Tem o Misael Christian. Ele falou que foi uma boa sacada o game, né, dos vídeos do Fábio, no caso, e que o nosso site tá famoso. Ele falou, então acho que é da equipe do Fábio, no caso. E aí tem Então, a, você vê tem como essas a... coisas são legais. Desculpa te interromper, você vê como Pode essas falar. coisas são legais. O Misael não é da minha equipe, o Misael nem é daqui do Rio Grande do Norte. E o cara viu o joguinho, entrou em contato comigo e falou, pô, posso fazer uma versão online? Eu falei, agora. Aí ele E, fez o enfim, site, meu irmão, Caramba, que militância é essa ele do fez, parceiro? ficou maravilhoso. Eu tava vendo aqui, eu muito joguei ao bom. vivo. Que mais? Aí tem a Flávia também. Ela comentou, live desse canal, não sabia, show de Seja bola. bem-vinda. Seja bem-vinda, Flávia. E o César, que comentou top demais. Por enquanto temos esses comentários. Seja bem-vindo, César. É isso aí, galera. Eu vou mover pra uma notícia aqui, Fábio, que eu vou ler daqui. Você não tá vendo, acho que pela tela do Discord. Porém, eu lerei daqui. E aí eu vou comentando nesse meio termo. E eu gostaria que, por favor, além de os momentos em que eu pararei e comentarei, eu gostaria que você a qualquer momento me interrompesse para trazer os seus adendos. É uma notícia da J.info. Segue na linha das notícias que estão fazendo sobre o nosso partido, nosso pré-candidato, finalmente. Quem é Renan Santos? Candidato, pré-candidato, né? J. À presidência que fundou a MBL e aposta em ideias radicais. Aos 42 anos, Santos é músico e nunca disputou uma eleição, mas aparece tecnicamente empatado com veteranos como Ronaldo Caiado.
Enquanto Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro disputam a liderança das pesquisas eleitorais para a presidência da República, no pelotão logo abaixo um nome desponta como surpresa. Renan Santos, pré-candidato pelo partido recém-criado Missão, varia de 3 a 6% no eleitorado geral, consolidando-se na terceira colocação, e empate técnico com outros nomes da terceira via, conforme as mais recentes sondagens feitas por diferentes institutos. Tô ansioso pra começar a ver 2 dígitos aqui nessas coisas, viu? Eles falarem 10 a 15. Então, e eu acho que bater essa barreira aí psicológica dos 2 dígitos, A cara, que eles barreira psicológica. vão parar com essa palhaçada de que, estão empatados tecnicamente com o Ronaldo Caiado. Gente, Renan não tá empatado com o Ronaldo Caiado, gente. Para com essa palhaçada. Isso é piada de mau gosto, assim, não existe isso. Sabe com quem Se Renan tá você- empatado? Samara Martins. Ó, imagina só. Você sabe que ela é daqui, né? É mesmo. Ela é daqui. Ela foi candidata a vereadora e não se elegeu. E aí ela pensou, e se eu sair candidata a presidente? Olha, eu acho que eu tenho chance. Maravilhoso. Embora É. o índice de Renan Santos ainda esteja bem abaixo da pontuação dos líderes, o pré-candidato vem apresentando um crescimento constante desde que foi lançado para presidente. Aos 42 anos, Renan Santos é músico e nunca disputou uma eleição. Apesar de ser um novato, aparece tecnicamente empatado... já entendi. Alternando propostas que têm grande apoio da população como matar bandidos e combater o crime organizado, com ideias mais radicais, o partido e o pré-candidato proclamam ser a terceira via real. Nós nunca proclamamos ser a terceira via de nada. Essa afirmação nunca aconteceu. Aliado de Jair Bolsonaro na eleição de 2018, nós não fomos aliados de Jair Bolsonaro na eleição de 2018. É impressionante, cara. Até a última semana havia busca por um cara pra fazer. Então, você sabe quais foram a maioria dos votos dos integrantes do MBL em 2018? Dos grandes lá, dos cabeças, de Kim, Renan, Arthur, Renato, tal, Holly. A grande maioria, não sei dizer menos por menos quem votou em cada, mas a grande maioria votou em Álvaro Dias. Sim. No primeiro turno. Eu me lembro de algo dessa energia, você tem razão. Álvaro Dias, que tava transtornado no debate da Globo, você lembra? O Bisotto falou que ele tava bêbado. Ele parecia que ele tava sob efeito de remédio, cara. Ele tava uma coisa estranhíssima naquela participação. Ele tava qualquer coisa, menos sóbrio. Exato, não tava sóbrio definitivamente. E eu me lembro da movimentação pro dono da Riachuelo, o Flávio Rocha. Isso não aconteceu. O Flávio Rocha bolsonaristou depois disso, né? E agora desbolsonaristou. E também é daqui, né? É mesmo. E também é daqui. Existe Inclusive... alguém que não nasceu em Rio Grande do Norte? Hã? Existe alguém que não nasceu aí? Então, o Rio Grande do Norte agora é o centro do mundo, você tá querendo dizer que... Então, o Flávio, o pai dele, eu acho que concorre fortemente a ser o maior empresário de todos os tempos do Rio Grande do Norte. O pai dele que iniciou lá com a Riachuelo e tal, né? Enfim, uma marca que foi pro Brasil todo. E eles eram donos do maior shopping da cidade aqui, o Midway Mall, até meses atrás, quando venderam agora por 2 bilhões. E lá em 2017, teve essa proximidade com o MBL, criaram o Brasil 200, né? Me lembro disso aí. O Brasil 200 e ele ia ser o candidato do MBL. E acabou que naufragou e tal. Passados os anos, ele foi virando bolsonarista. Eu fui um dos que defendia aqui internamente, dizia assim, cara, isso, não sei exatamente como tá a relação de Flávio Rocha com o MBL hoje em dia. Mas eu fui um dos que cheguei a ventilar nos bastidores que defendi, e se a gente procurasse esse cara para ele ser o nosso candidato a governo? Porque em termos de viabilidade, ele era o nosso candidato perfeito, um outsider, e ele é aquele cara que não precisa do partido ter dinheiro para ele fazer campanha, ele faz a própria campanha, porque ele tem dinheiro para custear isso, né? Então seria muito bom, mas aí acabou que a gente não foi atrás, enfim, a gente não levou a ideia para frente. E não dá tempo ele ainda? Como? Não dá tempo ainda? Então, aos 48 do segundo tempo, ele se filiou ao Partido Novo, do qual eu fui coordenador, até 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás. E dizem que ele vai sair candidato ao Senado pelo Partido Novo. Entendi. Mas não leva. Eu acho até que ele já desistiu, que já esfriou isso aí. Que pena. Eu acho que ele se filiou nessa intenção e esfriou.
Eu tenho uma coisa que eu queria te mostrar aqui, falando sobre o Rio Grande do Norte. Você havia comentado sobre Matheus Faustino, eu não comentei isso. Mas essa é a minha box do livro amarelo. E eu tenho. Eu tenho o nome do Faustino aqui, ó. Olha lá. Eu peguei a assinatura dele no dia do Tô festival, vendo. cara. Do festival. No Cara, ano passado? no ano passado, no festival do ano passado. Eu tava. Temos Essa aqui, ó. questão do Faustino me chateou, cara. Me chateou mesmo, velho. Temos aqui também. Ah, aí sim, aí sim. Aí sim. Cara, então, eu posso falar nesse assunto tranquilamente, se você quiser. E com muita propriedade, não só porque eu trabalhei no gabinete de Faustino, mas porque também quase ninguém sabe, Vinícius. Hum. Eu fui professor do Faustino, De quê? De educação física? sabia? De educação física. Faustino foi meu aluno de futsal, quando ele tinha ali 13, 14 anos. Caramba. E, e eu fui o coordenador antes dele. Fui coordenador até 2021. E aí teve a mudança na política, que todos os coordenadores viriam da academia, né? Certo. E Faustino fez o primeiro ano da academia, a famosa turma de 2021, que é de onde vem Selbit, Pradines, enfim. E eu comecei a fazer, a maioria dos coordenadores, que eram coordenadores do Brasil afora, na minha época, falaram, eu tô aqui há anos militando de graça, agora eu vou ter que pagar para, depois de um ano, me formar para ser o que eu já sou hoje. Não, não vou não, a maioria não quis fazer. Eu, sem orgulho nenhum, falei, não, tranquilo, não tem problema, vamos fazer. Fui, me inscrevi na primeira turma também, mas no decorrer da turma, minha vida deu uma loucura, eu bati o carro, fui assaltado, meu filho nasceu, enfim, deu uma reviravolta na minha vida. E eu falei, cara, vou me distanciar, vou ajeitar minha vida, que não tem como eu ajudar a mudar o meu país se minha vida não estiver no eixo. Perfeito. E aí eu enfim, fui cuidar da minha vida um pouco e tal. Nesse meu tempo, Faustino se forma. Quando ele estava no meio do curso, ele se muda lá para São Paulo, largou tudo aqui, tinha um Celtazinho, vendeu, foi para lá. Lá ele foi no futebol dos caras, lá, que era na segunda-feira, a FFF, né, a Federação do Futebol da firma, que era toda segunda lá. E, enfim, fez amizade com os caras deram emprego para ele no escritório aí, ele ficava lá fazendo planilha e tal, aí começou a gravar, enfim, aprendeu lá com o Arthur e tal, os caras começaram a compartilhar ele cresceu. Se forma na academia, participa da campanha liberal de 22. Quando termina a campanha, ali em novembro, mais ou menos, de 22, ele começa a gravar os vídeos dele na política com o personagem do Faustini, né? Lembro. E aí começa a Caramba. gravar. No começo de 23, os caras fazem a iniciativa lá do Inimigos Públicos, aluga lá uma Kombi para eles rodarem ali em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, e vai ele, Bética, Costernário, né, aquela galera ali. O Sandro tava nesse time também? O Sandro ia algumas viagens ou outras, eu acho que ele não Nossa, estava porque, pensa, era 100%. Bétega, Costenaro, Faustino e Sandro. Que loucura o Inimigos Públicos. O Sandro e o Matheus Batista, eles iam uma vez ou outra, quando dava. Que também eram os mais novos e tal, mas quem estava 100% das oportunidades era Faustino, Bétega e Costenaro. Uhum. E aí, eles passam 2023 todo gravando, cresce, chega aquelas confusões lá nas universidades, lá, pintando de cal as paredes lá do centro acadêmico, cresce, no final de 23, ele volta para Natal para fazer a campanha para a eleição de outubro de 24. Ele volta para cá já com 290 mil seguidores. Chega aqui, eu estava trabalhando no Partido Novo. Ele acerta um vídeo, lembrando, quase todos os seguidores dele eram daí, do eixo Rio, Sudeste, né? Enfim, São Perfeito. Paulo, Curitiba. Acerta um vídeo com a Gleisi Hoffmann, veio aqui em Natal, e ele faz um vídeo com ela, vai fazer uma mamãe falei com ela no aeroporto, e um dos deputados do PT aqui do Rio Grande do Norte, que foi receber ela, o famoso deputado mineiro, ele agride lá os câmeras, fica aquele empurra lá tal, e aí Faustino estourou aqui. Foi ali que ele se tornou conhecido aqui. Então foi coisas de março ou abril de 24. Tá aí com 2 anos e 3 meses. Pra tu ver como é recente, né? Uhum. E ele ganha 70 mil seguidores naquele episódio. Que Ele sai de loucura. 200 em 3 E dias. aí, Ele povo sai de... local. É tudo que ele precisava. Como? Aí chega a Público audiência, local. chega a audiência local, né? Exato. E aí ele sai de 290 mil seguidores para 360 mil em 3 dias.
E continua fazendo a pré-campanha ali e tal, em outubro se elege. Quando ele se elege, e a gente com uma boa relação aqui e tal, ele queria marcar um futebol, vez ou outra, professor, pô, vamos bater um futebol, me ajuda a marcar aqui, se eu tenho os coletes aí e tal, pô, tenho, bora, não sei o quê. Quando ele gravou o primeiro vídeo dele no perfil do MBLRN, e eu vi, pô, mandei um direct, pô, não é possível, Faustino, pô, esse menino é muito pequeno, é tu mesmo, cara. Ah, professor, como é que tá, beleza e tal, enfim. Então ficou ele atuando pelo MBL, quer dizer, ele não atuava muito pelo MBL, ele atuava muito mais em prol das redes sociais dele, mas ele ficou fazendo a atuação dele lá e eu fazendo a minha atuação do Novo. Quando ele se elege, ele me liga. Professor, quero o senhor no meu gabinete comigo. Bora? Aí eu, vamos conversar. E ele me chamou lá na Casa dos Coletores, tinha a Casa dos Coletores aqui no Rio Grande do Norte, Sim, eu lembro. coletando as fichas, tal da missão, e a gente conversou. A proposta financeira era menos da metade do que eu recebia do Novo, mas eu não pensei duas vezes. Eu já estava desacreditado no Novo, o Novo já tinha bolsonarizado, e eu era uma ilha dentro do Novo, eu contrariava tudo que o partido pedia nesse sentido. Eu treinava nossos candidatos falando mal do Bolsonaro, os candidatos ficavam, não sei o quê, enfim. E acabou que essa foi a minha porta de entrada de volta para o movimento, que eu já fazia parte há anos. E o resto vocês já sabem, começou o mandato em janeiro do ano passado, a fumaça da traição de Faustino, da saída dele, a gente já tinha desde junho do ano passado, tá? Fazia quase um ano. E, enfim, a gente... Muitas insatisfações internas. Faustino não é exatamente um cara que tem um perfil MBL de atuação de mandato. Não é um cara muito técnico. Faustino é muito bom em fazer o alarde, o sensacionalismo. Pessoal, olha só, o que está acontecendo? Aqui é o seguinte. E ele desperta a indignação das pessoas, nisso aí ele é bom. Nisso aí, por exemplo, é muito melhor do que eu. Lembra aquela parte que eu te falei que você não deve fugir muito ao seu estilo? Sim. Nisso aí ele é muito melhor do que eu. Mas ele não é um cara tão técnico. Eu mesmo tive experiências muito ruins com eles, e nesse sentido, pela falta de tecnicidade no trabalho dele, falta de intelectualidade. Posso contar que esse não é um problema. Um dia, Vinícius, coisa de abril ou maio do ano passado, o prefeito manda um projeto de PPP, Tá. né? Parceria público-privada. História saideira, beleza? Tá, vou tentar ser rápido. E eu destrincho o projeto inteiro, leio, preparo o resumo para apresentar a Faustino. Falei assim, não vou fazer só um resumo, não. Eu vou fazer também pegar a lei em vigência, a lei atual, e vou comparar o que muda em relação à lei atual. Preparei, então já deram 2 documentos diferentes. E ainda vou fazer o seguinte, vou pegar as legislações de referência que a gente tem no Brasil afora, as melhores legislações de PPP, aí peguei Joinville, peguei Taubaté, enfim, Santa Catarina, Floripa, Curitiba e tal. Eu vou cruzar para ver o que a gente pode sugerir de boas emendas a esse projeto que o prefeito mandou. E aí elenquei lá 12 boas ideias de emendas que tinha nessas outras legislações que essa nova de Natal ainda não contemplava. E sentei para ele, apresentei para ele, estava em Brasília, essa semana, quando ele chegou, eu fui, apresentei para ele. Aí ele falou, pô, vai lá no legislativo lá em cima, quero não andar em cima na Câmara, e vê se ainda pode protocolar a emenda. Aí eu fui lá, pode, falta um mês ainda, faltar mais de mês para votação, ainda tinha um mês para protocolar a emenda. Aí, beleza, vou ler e vou decidir quais emendas a gente decide protocolar. Se dessas 12, a gente protocola 6, 2, 3, enfim. Beleza. Resultado, chegou o dia da votação e esse documento caducou em cima da mesa dele, ele sequer leu. Nossa, cara, pelo amor de Deus. Que loucura. Imagina isso. Imagina o quanto isso é decepcionante. Muito. Imenso. E assim, porém, coisas que davam na mídia, ele se preocupava. Por exemplo, aqui teve o negócio dos patinetes que a prefeitura botou na rua e tal. E aí, as primeiras semanas, a população utilizava mal os patinetes, andava 2, 3 em cima, teve gente que botou patinete em cima da parada do ônibus, e aí repercutiu essa notícia na cidade. Mas é um negócio que, convenhamos, assim, não muda muito a vida de ninguém, né? PPP é algo muito mais importante. E, não, vamos fazer um projeto de lei aí, não sei o quê, para punir quem tá usando mal os patinetes. Então ele estava muito mais preocupado com coisas que iam botar ele na mídia, que dava notícia,
do que com coisas que realmente melhoravam a vida das pessoas, melhorava a legislação local. Então a gente já tinha essas insatisfações, né? Em relação à atuação, à técnica da atuação, do mandato. E aí a gente já estava lendo esse negócio de que ia vir a traição, porque o cálculo é, Vinícius, para ele sair pela missão, candidato a deputado federal, ele tem que bater os 240 mil votos praticamente sozinho. Ele saindo pela União Brasil, com coisa de 120, 130 mil votos, ele se elege. É praticamente metade do trabalho só. Então a gente sabia que ele ia pegar esse... Ele vai ter muito mais que isso por causa de nós, por causa do trabalho que nós plantamos junto com ele. E vai entrar um monte de aleatório do União Brasil, né? Então, cara, olha, não sei não, tá? É mesmo? A gente tem análise interna aqui que ele está sendo, na época, antes de romper o MBL, as pessoas percebem o sentimento, as pessoas percebem quais são as intenções. Antes dele romper com o MBL, ele era citado sempre ali sexto, quinto e sétimo nas pesquisas. Hoje em dia tá batendo 23º, 22º. Mano, que loucura, velho. Mano, quem saiu da missão no último ano, na crista da onda, é uma loucura, meu irmão. E assim, de todas as saídas que aconteceram, nenhuma me importou. Porque eu não ligo. A missão, o projeto é muito mais importante que tudo isso. Mas o Faustino me chateou por questões sentimentais com o Natal. Sabe, eu assisti o canal dele, gostava das fiscalizações de vereador. Quando eu pude conhecê-lo presencialmente, sempre gentil. Por algum motivo me chateou mais do que nenhum outro me chateou. E aí você conta, tipo, saber essas coisas, a gente se sente um pouco meio que um ex descobrindo sobre o seu ex depois que acabou o relacionamento, sabe? Então é meio frustrante. Mas as notícias são só as melhores, cara. Os louros que vem aí são só os melhores. Cara, imagina a cabeça dessa rapaziada vendo Renan Santos batendo 7%. Imagina a cabeça do Faustino vendo Renan Santos batendo 15% no Natal, 16% quase. Dizer, caraca, eu ia fazer história, era possível me eleger batendo sozinho o quociente eleitoral, 240 mil votos, eu tô do lado desse cara. Mano, e eu saio. Bizarro. Cara, 2 meses atrás eu encontrei o Ben Pontes na Lesp, no evento do Guto. Estávamos lá todos juntos, Ben Pontes sendo elogiado ainda, porque foi falado algo como a equipe do Guto é muito boa. Imagina você ter uma equipe com Ben Pontes, perdão. Imagina você ter uma equipe com Ben Pontes e Jota. E estávamos todos lá. De repente, Ben Pontes. Cara, agora, meu irmão, isso é falta de QI. Que timing é esse, meu parceiro? Meu Deus do céu. Pois é. É engraçado, eu falo isso. Quem fez essa pulada de barco lá em 2019, 2020, pô, eu entendo ainda. O cara que fez em 2021. Em 2021 já estava muito claro para mim que Bolsonaro ia perder a eleição, mas eu ainda entendia, mas para mim já estava tarde. Agora o cara que faz isso em 2026, 2026, mano. 2026. Não, acho que eu vou bolsonaristar em 2026. Eu acho que esse homem é bom. Eu acho que esse aí, ó, tem algo aí. Agora que ele tá preso, quase morrendo, que posso ser Bolsonaro agora? Meu irmão, muito obrigado pela conversa, viu, Fábio? Obrigado mesmo. Obrigado a você, cara. É um prazer. Sempre que você quiser, a gente está à disposição aqui. Quero desejar força a você na sua caminhada aí. Obrigado. Que precisar, puder ajudar, tamo junto. E é isso. Licença, rapidinho. Antes de você fazer isso, Fábio, o Misael comentou aqui de novo. Ele comentou: Fábio é muito preparado e falta a nossa força para levar ele para a Câmara. Só queria deixar aí que ele comentou isso. Se quiser comentar e já passar para suas redes e tudo, tá aí. Valeu. Obrigado, Misael. A gente precisa de guerreiros como você também, que eu nem conhecia. O cara chegou e já disposto a ajudar a fazer um site. Imagina só, você fazer um site para alguém que você nem conhece. Fantástico. Esse espírito a gente vai encontrar na missão. E obrigado pelo elogio. E é isso, minhas redes sociais. Fábio Silveira RN, com exceção do Instagram. Só no Instagram alguém já ocupa esse nome, então eu tive que botar um Fábio Silveira.rn. Só no Instagram. Em todas as outras é Fábio Silveira RN. E vamos lá, o futuro é glorioso, nós temos muito trabalho pela frente. Para quem não se eleger esse ano, se inclusive for o meu caso, não é o fim do trabalho, é apenas o começo. Nós estamos num partido que vai passar pela sua primeira eleição, antes mesmo de ter um ano de fundado. Então, muita gente que não se eleger esse ano está no caminho certo para se tornar vereador nas suas cidades daqui a 2 anos. E o trabalho não pode parar, deve seguir. E isso não é um discurso derrotista, tá?
um discurso de que apenas, ó, estamos no início. Mas eu acredito que nós vamos sim fazer coisa de 20 deputados federais esse ano, pelo menos. Sem emoção, pura no número, na caneta, sem emoção. É isso aí. Muito obrigado, professor, pelas palavras que você deixou. Obrigado mesmo pela contribuição, muita sacada boa. E eu gostaria de te pedir que você continuasse colocando as atualizações diárias de seguidores que eu sempre vejo no X. Sempre deixa a gente empolgado. Valeu, viu? É legal. A bolha gosta de ver aqueles números, né? Recebi até uma mensagem do Riso ontem, dizendo, ó, aquele trabalho que você faz no X lá, começa a postar nos vídeos do Instagram que eu vou repostar e tal. Beleza. Excelente, excelente. Agradeço demais, obrigado, Fábio, pela participação. Obrigado, Vitor, por ter acompanhado e moderado aí. As minhas redes são Vinícius Rodrigues SP. Você me encontra por Vinícius Rodrigues SP no Instagram. E eu criei um X essa semana para fazer reclamações e participações e começar a deixar minha opinião escrita por lá também. Vinícius Rod SP. Eu sou pré-candidato a deputado estadual por São Paulo. Fábio Silveira é pré-candidato, por enquanto, deputado estadual pelo Rio Grande do Norte. E fiquem bem, galera. Descansem, bebam água, fiquem com a família e a gente se vê nas próximas transmissões. Tchau!